Olá, galerinha, estamos na nossa meta 31. Falaremos sobre colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Pessoal, colocação pronominal nada mais é do que a posição que os pronomes oblíquos átonos vão ocupar dentro de uma sentença em relação aos verbos. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, o, os, a, as, lhes, nos e vos. Existe uma ordem aí de prioridade nessa colocação pronominal. A gente vai seguir a seguinte regra. Primeiro a gente tenta fazer próclise. Se confirmou que não é próclise, eu tento mesóclise. Se eu confirmei que não é mesóclise, em último caso, eu vou tentar ênclise. Vamos ver como isso funciona. Na próclise, o pronome surge antes do verbo, certo? A próclise ocorre quando antes do verbo tiver uma palavra negativa. Então, não me incomode. Veja, coloquei o pronome antes, porque antes do verbo tem uma palavra negativa. Nunca se esqueça de ajudar o próximo. Ninguém o reconheceu. Palavra negativa, antes do verbo, próclise. Vou ter próclise também quando o verbo for precedido de um advérbio, certo? Então, aqui se ama. Aqui é advérbio, tá aparecendo antes do verbo, próclise. Tudo me entristece, tudo é advérbio, tá antes do verbo, coloco próclise. A gente também vai ter próclise quando for precedido por um pronome indefinido, certo? Então, eu tenho lá, quem te convidou para esse jantar? Quem? Pronome indefinido, coloco próclise. Vou ter próclise ainda toda vez que eu tiver aí diante de verbos que estão precedidos de uma conjunção subordinativa. Ela não quis a saia, embora lhe servisse. É necessário que o traga de volta. Comprarei o relógio, se me for útil. Veja que, embora, que, se, são aí conjunções subordinativas. Vocês têm uma listinha dessas conjunções subordinativas na apostila de vocês. Toda vez que a gente tiver essa construção do em mais gerúndio, então em se tratando de negócios, você precisa falar com o gerente. Eu também vou utilizar a próclise. Toda vez que eu tiver ainda palavras aí que vão me gerar alternância, ideia de alternância, eu utilizo próclise também. Ou se diverte, ou fica em casa. Já a mesóclise é quando nós empregaremos aí esse pronome entre o verbo. Vamos empregar a mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, desde que não se justifique a próclise, certo? E aí, o pronome fica intercalado. Futuro do presente, eu amarei, tu amarás, ele amará. Futuro do pretérito, eu amaria, tu amarias. Então, só com verbo nesses dois tempos aí do indicativo. Então, olha lá, falar-lhe-ei a teu respeito, falarei, futuro. Aí, coloco a mesóclise, desde que não tenha antes do verbo palavra negativa, desde que não tenha conjunção subordinativa, desde que não tenha aí nada que justifique a próclise. Procurar-me-iam caso precisassem de ajuda, procurariam. Ou seja, tenho ali futuro do pretérito, pá, não encaixou próclise, é mesóclise, certo? E a ênclise, o pronome vai aparecer após o verbo. Diga-me apenas a verdade. Veja que o verbo está no imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo não justifica próclise, não justifica mesóclise, ênclise. Importava-se com o sucesso do projeto. O verbo está no início da sentença, mas veja, ele está no início, mas ele não é um verbo que esteja no futuro do indicativo, nem no futuro do pretérito do indicativo. Convém confiar-lhe esta responsabilidade. O verbo está no infinitivo pessoal. O verbo no infinitivo pessoal, ênclise. Pessoal, lembrando que, nesse caso aqui, o verbo está no início da sentença, mas ele não está nem no futuro do pretérito. Porque se ele estiver no futuro ou no futuro do pretérito, será mesóclise, certo? Então, a gente vai observar estes casos para que possamos utilizar aí a colocação pronominal corretamente. Tranquilinho, pessoal? Falar então com vocês brevemente sobre o que é um romance. Romance é um gênero narrativo, tá, pessoal? Que vai apresentar uma história mais extensa que o conto.
por exemplo, e também mais bem desenvolvida, com personagens mais variados e amplamente caracterizados, com marcação de tempo, de espaço. A gente vai ter romance com elementos fantásticos e que narram acontecimentos que rompem as barreiras do mundo natural. Porém, eles são coerentes com as realidades que ele se propõe criar. O que nós temos que desmistificar é a ideia de que o romance é romântico. A palavra romance, quando nós falamos em gênero narrativo, nós estamos falando de uma narrativa mais extensa e que visa aí desenvolver melhor a história e os personagens. Eu posso ter romance que não é romântico. Eu posso não, na verdade eu tenho romances que não são românticos. Eu tenho romance de terror, romance de ficção científica. Tranquilinho? Por hoje é isso. Beijo grande e até a próxima aula.